Oi pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem. Vocês andaram perguntando aí nos nossos vídeos anteriores como fazer a tintura, apesar de que nós já mostramos em alguns vídeos, mas vamos hoje fazer um vídeo específico mostrando o passo a passo. Como que a gente pode fazer a tintura das plantas que nós cultivamos aí no nosso quintal e também das plantas secas, aquelas plantas que de repente você quer fazer a tintura, mas você não tem a planta em si, né? Você pode conseguir comprar ela numa loja que vende produtos naturais, comprar seca, como se fosse para fazer um chá. Mas a partir dessa planta seca também podemos extrair a tintura. Então a gente vai ver os dois formatos e também vamos ver como que a gente faz a diluição do álcool, caso você não encontre o álcool na graduação correta para tintura, que é o álcool 70. Então vamos lá conferir esse vídeo. Não esquece de deixar o joinha e de se inscrever no canal, porque vocês estão esquecendo disso. Tem muita gente assistindo os vídeos e não está inscrito, então confere ali se você está inscrito, tá bom? Vamos lá ver como que a gente prepara as tinturas de planta fresca ou de planta seca. Bom, pessoal, algo bem importante na hora que a gente vai preparar tinturas, pomadas, qualquer produto com finalidade terapêutica, é que nós precisamos esterilizar tudo que a gente vai usar. Para isso a gente vai ferver uma água e passou esses nossos utensílios na água, depois a gente deixa viradinho num pano limpo para escorrer. Aqui eu tenho uma balança também, pesar a quantidade que eu vou utilizar. Nossa primeira receita vai ser a tintura com a planta fresca, que hoje aqui a gente está usando o alecrim, mas você pode utilizar qualquer outra planta medicinal, né? Planta com finalidade medicinal. E a proporção que a gente utiliza da planta fresca para a tintura é de 25%. Então, se eu vou preparar 100 ml de tintura, eu vou utilizar 25 gramas de planta fresca. É essa quantia que a gente vai fazer aqui agora, então eu vou medir as 25 gramas do nosso alecrim. Se passar um pouquinho, 1 ou 2 gramas, não tem problema. Fazendo com a planta fresca, o próximo passo aqui vai ser fazer a maceração, ou seja, nós vamos esmagar essa nossa plantinha, usando de preferência algo de porcelana ou de vidro para isso, até que a gente extraia, diminua, né, o tamanho dela o máximo possível. Isso aqui se poderia fazer também usando um liquidificador, um processador. Nós vamos precisar macerar até descaracterizar bem as folhas. No caso do alecrim, ele é uma plantinha de folhas bem duras e secas, né? Então ele não costuma soltar muito líquido. A intenção de nós fazermos isso é diminuir em pedacinhos menores as folhas e dar uma esmagadinha nelas para que elas comecem a soltar ali os seus princípios ativos. Agora o próximo passo aqui é acrescentar o álcool. O álcool que a gente utiliza para preparar as tinturas é sempre o álcool de cereais 70%. Você não pode de jeito nenhum utilizar aquele álcool normal de mercado, certo? Aquele álcool que é feito a partir da cana-de-açúcar, porque aquele álcool lá, ele contém nele metanol, que é algo muito tóxico para o nosso fígado. Então ele não é um álcool que pode ser ingerido. Ele é para limpeza, desinfecção em geral, mas não para ingestão. E esse álcool de cereais, ele é um álcool que a gente pode sim ingerir, só que nós devemos utilizar para a preparação da tintura o álcool 70%. E nem sempre é fácil de conseguir o álcool 70%, tá? Esse álcool aqui, ó, ele é um álcool 94,4 graus, né? Ele não é o álcool 70%, ele é mais forte, mas a gente consegue chegar nele na proporção de 70%. Acrescentando água. Vocês em alguns locais conseguem encontrar álcool de cereais 70% nas farmácias de manipulação. Outros locais não tem, aqui a gente não tá achando. Mas a gente acha nas farmácias normais o álcool de cereais 94,4%. Como que a gente baixa essa graduação dele para 70%, né? A gente vai acrescentar água, de preferência seria uma água destilada, mas não tendo, também dá para usar água mineral. Em último caso, água de filtro, né? Também. Eu não uso da torneira, porque na torneira tem cloro, tudo isso, então acredito eu que é melhor não ter esses produtos.
Então, como é que eu vou fazer? Para facilitar, para que não tenhamos que ter medidores muito precisos, a gente vai colocar. Eu quero fazer 100 ml, então eu vou colocar 75 ml desse álcool aqui e 25 ml de água. Essa seria a proporção correta se a graduação dele fosse 100, por exemplo, né? Poderia tentar ajustar isso mais ainda, mas aí teria que fazer contas e ia ficar complexo. Então eu vou colocar 75 ml do nosso álcool. Eu vou completar com as 25 ml de água até formar as nossas 100 ml. Se você já encontrar o álcool 70%, você vai colocar ele puro, tá? Para fazer a extração da planta fresca, você pode usar o álcool 70 puro, álcool de cereais 70%. Porque a planta em si também tem um pouco de água, né? E essa água é necessária nesse processo de extração, porque ela facilita a penetração do álcool nos tecidos vegetais. E vamos usar isso daqui, a gente vai pressionar para que as nossas plantas fiquem o mais para baixo possível. Nós queremos elas cobertas, totalmente cobertas pelo álcool. O importante é que o líquido fique acima das plantas, que as plantas fiquem totalmente cobertas ali pelo nosso álcool. Agora nós vamos fechar isso daqui e etiquetar. E aqui nós vamos escrever do que se trata. No caso, é alecrim. E isso é bem importante, porque depois de alguns dias não é mais visível o que tem aqui. Então, se você prepara várias tinturas, você não vai lembrar. Alecrim com álcool 70 na proporção de uma parte de planta para 4 de álcool. E a data de hoje, que a gente está fazendo isso, dia 7/6/24. Agora, isso aqui precisa ficar num ambiente escuro, então a gente vai guardar num armário escuro. O ideal seria que fosse um vidro escuro, mas é mais comum a gente ter mesmo esses vidros clarinhos, né? Mas ficando no armário escuro não tem problema, é suficiente. E a gente vai deixar lá por no mínimo 10 dias, tá? De 10 até 30, no máximo 40 dias. Também se acontecer de passar um pouquinho mais, não tem problema, dá pra aproveitar ainda, né? Mas o ideal é entre 10 e 30 dias. E depois que tiver passado esse período, aí precisa ser filtrado, coado. E é isso que a gente vai fazer agora. E para fazer eu vou utilizar aqui uma outra tintura que eu tenho preparado há mais tempo. Para filtrar eu vou usar esse copo aqui. Não porque a gente precise medir, mas só para facilitar. Eu tenho essa peneirinha que já vem com um funil embaixo. Ela é uma peneirinha bem fininha e ajuda bastante. E agora a gente vai filtrar aqui uma tintura que eu já tenho pronta da erva baleeira. É bem normal a tintura ficar bem escura assim quando a gente trabalhou com plantas verde escuro, marrom, tá? Outras plantas, por exemplo, aqui, se o vidro é verde não vai dar pra ver. Aqui que eu fiz com a casca do melão, que é amarelinha, ó, como é que fica? Fica bem clarinho assim. Então a cor vai variar também de acordo com a planta que você está trabalhando. E a última parte é a gente envasar. E aí sim, bem importante, principalmente se a gente não for deixar num local tão escuro, que a gente guarde em frascos, desses frascos âmbar, né, marrom assim, e de vidro. Sempre que a gente puder trabalhar com tudo de vidro. Se você não tiver um funilzinho como esse, ou se o que você estiver filtrando tiver partículas muito pequenininhas, então você pode fazer também a filtragem com aquele coador de café, sabe o filtro de café? Aqueles, vou falar a marca, mas não é propaganda, aqueles Melita. Você pode fazer a filtragem com aquilo, mas é importante aí que você utilize um coador só para essa finalidade, que você vai trabalhar só com as plantas, não vai usar só o coador de café da cozinha. Esses frascos, você lavando bem e esterilizando, você pode reaproveitar de algum xarope, algo que você consumiu, ou você compra em lojas de embalagens. Eu compro online, aqui na cidade eu não encontro esses frascos específicos. E aí lá você encontra o frasco, esse tampãozinho, que é para vedar bem aqui, e isso é importante porque, em se tratando de álcool, né, o álcool é volátil, ele costuma evaporar fácil.
Então, tampar bem ele com... Eu não lembro o nome disso daqui agora, tem um nome específico. Mas tudo isso você encontra no mesmo site, vai ter tudo. E as tampinhas também. Da mesma forma aqui, quando a gente coloca a tintura para extrair, aqui a gente vai colocar o nome da planta, a data que a gente está fazendo essa preparação e qual que foi a forma de preparação, com álcool 70 no caso, na diluição de 1:4. Isso é importante, a gente vai marcando as nossas preparações e assim, quando você precisa usar, tá fácil de você identificar. Agora vamos para a nossa tintura de planta seca, certo? Extração da tintura a partir de planta seca. A gente pode utilizar chás secos, eu tenho, por exemplo, aqui o hibisco, que a gente mostrou para vocês, secando outro dia, ó. Mas nós costumamos consumir o hibisco mais como chá mesmo, então eu só peguei como um exemplo, mas poderia ser feito com ele. Poderia ser feito com folhas secas que você porventura tenha, flores, ou no caso aqui eu tenho cravo, né? Então vou fazer hoje com o cravo, que eu quero utilizar depois para uma outra receita no futuro. Então já vou preparar com o cravo. Você pode fazer com cascas de árvore, aí vai depender da planta, do tipo da planta que você precisa usar para o seu tratamento. Então nós vamos começar pesando a nossa planta e aqui a proporção da planta seca é diferente. Na planta fresca a gente utilizou 25%. Aqui a gente vai usar metade disso, então vão ser 12,5, né? Metade de 25. E aqui na receita da planta seca é um pouquinho diferente também a quantidade de álcool que a gente coloca. Eu já diluí aqui o álcool cereais em 70%, né? Então o álcool 94,4 que a gente tem aqui já transformei em 70. Separei aqui 75 ml desse álcool e eu vou colocar 25 ml de água, ou seja, vou completar aqui no caso até 100 ml. Porque como a planta tá totalmente seca, ela não tem água nenhuma mais nessa planta, a gente acrescenta 25% de água junto com o álcool para ajudar a fazer essa extração. E vamos também cobrir aqui nossa planta. Como ela é pesada, no caso do cravo, né? Ele vai ficar as partes mais pesadas embaixo, outras boiando em cima, mas não tem problema, isso aqui não vai prejudicar. Essa é a diferença com a planta seca, se fosse cascas de árvore, se for o que for que você vai utilizar aqui, o procedimento vai ser esse mesmo. E a gente também vai etiquetar aqui agora. E nesse caso das plantas secas, eu gosto de deixar mais tempo fazendo a extração, eu gosto de deixar o período ali de 30 dias. Amor, você acabou de fazer tintura de plantas medicinais, mas eu vi que você fez da casca de melão. Ela não seria medicinal, né? Na verdade, boa parte das plantas, por mais que a gente não conheça ela como uma planta medicinal, mas elas podem ter propriedades medicinais. Só que a gente só pode utilizar plantas que a gente conhece, porque tem outras que têm propriedades tóxicas também, né? Então, no caso da casca de melão, ela é utilizada para tratamento do hipotireoidismo. Isso porque eu tenho hipotireoidismo, então para facilitar essa questão da praticidade que eu comentei antes, de ter sempre pronto para usar, nem sempre eu tenho casca de melão para fazer um suco, mas aí eu tenho a tintura para tomar. Então, por isso estou fazendo tintura da casca de melão. Eu já fiz também cebola, dá para fazer tintura do alho, várias plantas que a gente não pensa a princípio como medicinais, mas que têm suas propriedades, a gente pode sim aproveitar e fazer as tinturas também. Viram como é prático e fácil de fazer as tinturas? Só precisa ter os cuidados necessários, mas você pode sim ter aí a sua farmacinha natural guardada no armarinho da sua casa, pronto para você usar quando precisar, poder fazer uso aí das plantas de forma fácil. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, se vocês também têm sugestões, enfim, pedidos de outros vídeos, coisas que vocês gostariam de saber, é só deixar nos comentários, que a gente pode não conseguir responder todos, mas a gente muitas vezes, inclusive, grava vídeo para responder. Então, não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo para ajudar aí os amigos e ajudar a gente também. E aguardamos vocês aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!